Aidar, eu queria te pedir para completar o que a gente estava falando em relação à preocupação do Judiciário com o Senado, mas também já repercutir essa fala do procurador, dizendo aí, eu te amo, democracia. Quase uma poesia, é isso, Aidar? Mas assim, vamos falar a verdade, né? O Aras está debaixo de pau pra caramba, né? Sim. O papel dele até agora tem sido um papel que muita gente acha omisso, né? Para dizer o mínimo. Essa história bonita, né? A poesia, não sei o quê. Sei lá se na prática, digamos que essa tal de democracia. O discurso foi maravilhoso, né? Bonito, daqueles de encher os olhos, mas a ação até agora tem sido muito contestada, né, Eduardo? Procurador-Geral da República. Sim, Barão. Primeiro, Roberta, eu te chamei de Bruna mais cedo quando eu entrei. Ah, Me imagina. perdoa. Eu pensei na Bruna Baroni e falei Bruna. Me perdoa. Ah, então é elogio. Primeira vez que a gente fala, Roberta querida e Barão, sim, sabe que o papel do Aras, ele tem sido muito contestado e não foi só contestado nos bastidores. Houve momentos nos últimos anos, durante o mandato do Aras, em que ele foi contestado publicamente, mas veja, não publicamente com falas, no processo. A ministra Rosa Weber, por exemplo, eu não vou lembrar agora em qual decisão, mas havia uma decisão em que o Aras pediu arquivamento ou tomou alguma decisão no processo que ela falou, não, o senhor não pode, ou o senhor pede o arquivamento ou o senhor toma determinada atitude, meio que numa cobrança pública, que é muito do estilo da ministra Rosa. Você não vai ver a ministra Rosa Weber, diferente de outros ministros, falar aos microfones. Ela fala por meio das decisões judiciais e quando fala, ou nos discursos oficiais, e quando fala, fala com muita firmeza. É uma mulher muito séria, que fala com muita firmeza, de forma bastante enfática, às vezes, mas por meio das decisões judiciais. Então, de fato, é uma atuação muito contestada, em muitos pontos, sim, omisso, não só por membros do judiciário, mas também pelos senadores. O relatório da CPI da Covid, por exemplo, ele o Augusto Aras abriu uma série de pequenas investigações internas, mas na prática não botou nada para andar. Ele está agora sim fazendo incursões muito mais efetivas, já fez cerca de 240 denúncias contra pessoas acusadas de participar desses atos antidemocráticos, dessa tentativa de golpe no dia 8 de janeiro, mas agora também, diante do que a gente viu, ficava difícil não fazer alguma coisa, né? Então, o Aras é sim bastante contestado, o discurso dele de amor à democracia começou muito bem, agora ele vai ter que fazer mais do que o discurso, e acho que agora ele vai começar a fazer, porque diante dos atos que a gente viu no dia 8 de janeiro, fica difícil não fazer. Sobre a preocupação dos ministros do Supremo com a eleição do Senado, existem ministros que transitam muito bem no mundo político. A gente pode citar o ministro Gilmar Mendes, o ministro Dias Toffoli, o próprio ministro Lewandowski, né? Você pode aí dizer se isso é adequado, se não é adequado, mas são ministros que são uns bichos políticos, são muito mais políticos do que os outros ministros. Você não vai ver a ministra Rosa fazendo isso, a ministra Carmen fazendo isso, e outros ministros, o ministro Edson Fachin também não, duvido muito, mas o ministro Gilmar Mendes, se consultado, deve sim opinar sobre se prefere isso ou se prefere aquilo. Na disputa entre Pacheco e Marinho, eu tenho certeza que todos os ministros torcem sim pelo Pacheco, alguns em silêncio, alguns podem demonstrar, porque a figura do Rogério Marinho é sim ainda associada ao bolsonarismo. O Rogério Marinho relativizou em alguns momentos muitos ataques ao Poder Judiciário, que é justamente a pauta do bolsonarismo. Ele falou em censura nas decisões tomadas pelo Alexandre de Moraes relativamente a redes sociais, por exemplo, que também é um discurso que se alinha mais ao Bolsonaro. E o Senado é a casa por onde tramitam impeachment do ministro do Supremo. O pedido de impeachment de ministro do Supremo vai para o Senado. E quem bota pedido de impeachment para andar, a Dora sabe disso com muito mais propriedade do que eu, é o presidente do Senado. Então, certamente, os ministros do Supremo querem alguém que não encampe algumas pautas do bolsonarismo de enfrentamento ao judiciário. Certamente, os 11 ali estão torcendo pelo Rodrigo Pacheco, até aqueles que foram indicados pelo presidente Jair Bolsonaro, que são o Cássio e o André Mendonça, eu ousaria dizer, viu, Dora?